Salut les amis, aqui quem fala é o professor Sérgio da Forlang. Eu sou professor de italiano, espanhol, inglês e francês. E você está entrando na nossa primeira aula da fórmula do francês. Aqui você vai aprender a falar francês, ok? Então, vem comigo nessa viagem, vem comigo nessa jornada para que você possa aprender de fato a falar francês, a entender o francês. E é muito importante que a gente entenda o seguinte: quando nós estamos aprendendo francês, a primeira coisa que nós devemos aprender é a pronúncia, e é a primeira coisa que nós devemos ver agora nessa nossa aula. Sim, o francês é uma língua maravilhosa. Quando você aprende, parece que você não quer parar de falar ela, mas nós temos que aprender os detalhes. E se eu quero, por exemplo, ler um texto até em voz alta, eu preciso saber como pronunciar corretamente, porque no francês vai ter combinações de vogais que vão ter um som diferente, totalmente diferente do português, e vão ter algumas letras que a gente vai até evitar pronunciar, ok? Então, nós temos o seguinte aqui. Vamos começar com essa lista de palavras aqui destacadas. Eu vou estar explicando os detalhes da pronúncia e nós vamos trabalhar com repetição, ok? Repetição. Eu sei que talvez tem muita gente que tenta demonizar a repetição, mas, gente, se eu não fosse usar a repetição nessa aula aqui, ia ser só eu falando e você aí calado me escutando. Eu quero que você fale também. E se a repetição fosse tão ruim, eu acho que ninguém estava falando nenhum idioma hoje em dia, porque quando a gente nasce, a gente não fala nada. A gente repete o que os outros falam e a gente imita o pessoal. Então você vai estar me imitando, vai estar repetindo comigo e também vai estar falando francês, ok? Então essa primeira palavra que nós temos aqui é uma palavra que contém uma letra A e ela tem consoantes. Então não vamos mudar o som da letra A, somente dizemos pá, ok? Pá. A próxima palavra é elle, ok? Elle. Então você nota que a letra E no final dessa palavra é muda. Por quê? Ela é uma letra E que não tem acento. Então quando ela não tem acento, ela está no final da palavra, normalmente ela vai ser muda. E depois nós temos désolé, ok? Então agora a gente está fazendo o som da letra E. Por quê? Porque ela tem acento. Então, a repetição vai funcionar da seguinte forma: eu vou falar as palavras duas vezes e você repete comigo. Eu te aviso quando a gente vai repetir. E é justamente agora. Vamos repetir. Pas, pas, elle, désolé, désolé. Muito bem. Agora nós temos a primeira combinação de vogal e nós temos essas três letras, E, A, U. Você vai ler dessa forma? Absolutamente não. Você vai ler da seguinte forma, ó. A primeira palavra é O, ok? A segunda, Bo, bote, ok? Então tem esse som. Depois nós temos a combinação de E, U. Vai ler dessa forma? Não. Você vai ler da seguinte forma. Feu, il veut, bleu. Então vamos repetir agora. O, bo, bote, bote, feu, il veut, bleu, bleu. Muito bem. Depois nós temos a mesma combinação de vogais, porém, agora a gente tem uma consoante depois, e esse som pode ser um pouquinho mais forçado, né? Então você vai notar que na primeira palavra nós dizemos jeune, jeune. Depois nós temos couleur, couleur. Depois temos fleur, fleur. Depois temos as letras OU. Seja ela com acento ou não, né, a letra U, nós vamos fazer somente o som da letra U. Vamos dizer U, U. E na seguinte palavra nós temos pourquoi. Então, você não vai dizer oi, ok? Você vai dizer wa. Oi, a gente diz wa. Então, vamos repetir. Jeune, jeune, couleur, couleur, fleur, fleur,
Où? Où? Pourquoi? Pourquoi? Notem que a letra R é bem aqui na garganta, né, no francês. Então eu digo couleur, fleur, pourquoi. Então não tenham vergonha de fazer esse som, ok, gente? É normal. Depois nós temos a letra E com acento circunflexo. Então o som vai ser bem oposto do que talvez você está pensando. A gente fala rêve, fête, ok? Rêve é um som mais aberto. Depois temos essa letrinha que ela é do francês mesmo. E o som ficaria assim, ó. Sœur, œuf, sœur, œuf. A próxima parte é bem importante, porque quando nós temos a combinação de todas as vogais menos uma, que seria a letra O, nós vamos fazer o mesmo som, a combinação da vogal com a letra N. Então fica an. Esse é o som para todas. A, N, U, N, E, N, I, N, é a mesma coisa. Então essa primeira palavra já dizemos assim, ó. Un. Depois enfant e depois vin. Repita comigo. Rêve, rêve, fête, fête, sœur, sœur, œuf, œuf, un, enfant, enfant, vin. Van. Ótimo. Então, a combinação das vogais A e I vai ter o som de E. Então, eu diria je e me. Ok? Je e me. Então, a próxima seria a letra S no final de uma palavra e ela vai ser muda e isso pode ter exceções, ok? Pode ter uma exceção ou outra, porque nós temos no francês algo que a gente chama de liaison. E vocês vão ver isso já já, que seria quando uma palavra termina com a letra S, ou às vezes letra C, letra T, e a outra palavra que vem logo após começa com a vogal. Então, às vezes a gente vai fazer uma combinação de sons. Mas essas palavras aqui, normalmente, elas são mudas, ok? Então, a gente fala joue, il. Não as palavras todas, né? A letra S especificamente. Joue, il. Depois, isso pode acontecer com a letra T também. Então, eu digo il est, il est. E a próxima e última parte nesse slide é a combinação da letra ER. Talvez você vai ficar se coçando para dizer a letra R no final, mas você não fala, ok? Ela não vou dizer que é muda, mas o som é como se fosse o som da letra E com circunflexo. Então, ela ganha um som, né? Então, eu digo parler, papier, ok? Então, vamos repetir comigo. Je, me, joue, il est, parler, papier, ok? E agora, finalmente, para terminar com essa parte da pronúncia, nós temos a liaison que eu falei. Então, essa palavra aí que você está vendo, talvez você está pensando, não é para pronunciar o S, então eu diria le oiseau. Não. Como a outra palavra começa com vogal, então eu vou fazer um som de Z, certo? Eu vou dizer les oiseaux, ok? Les oiseaux. Isso pode acontecer com a letra C, com a letra T, como vocês podem ver nos outros exemplos. Ó, avec un. Comment allez-vous? Comment allez-vous? Então, existe uma combinação de sons aí. Repita comigo. Les oiseaux. Avec un. Comment allez-vous? Ok, très bien. Agora nós vamos para o verbo da nossa lição. Nosso verbo é o verbo être. Verbo être significa ser ou estar. Ele pode significar os dois, certo? Então, a gente não tem um verbo ser separadamente e o verbo estar. É como no inglês, que a gente tem o verbo to be, que eu digo I am, eu estou dizendo eu sou, estou. Então, a mesma coisa vai ser no francês. Isso é algo positivo, porque eu não vou ter que estar aprendendo outro verbo, né? Então, gente, ó,
Quando eu digo je suis, eu posso estar dizendo eu sou ou eu estou. Então vamos logo, já que temos a tradução ao lado, vamos logo repetindo. Repita comigo. Je suis. Je suis. Tu es. Tu es. Il est. Il est. Elle est. Elle est. On est. On est. Aqui vocês já estão aprendendo os pronomes também, né? Vamos lá. Nous sommes. Nous sommes. Vous êtes. Vous êtes. Ils sont. Ils sont. Elles sont. Elles sont. Ok. Saímos do verbo être bem rápido e agora nós vamos ver uma lista com as profissões, né? Os trabalhos. Por quê? Justamente, gente, porque nós podemos combinar essas duas coisas, né? O que a gente aprendeu do verbo être com as profissões. Por exemplo, vamos supor que eu quero dizer que eu sou advogado. No caso, eu sou professor, né? Mas eu sou advogado, então eu posso dizer je suis avocat, né? É uma forma de começar a construir frases conscientemente, ok? Então vamos aprender os detalhes, porque aqui existem detalhes, né? Vocês vão ver que a gente tem, ó, no começo, avocat e avocat. Então, aqui temos masculino e feminino. Vocês veem que a diferença é o som do T. Quando eu digo avocat, sem som de T, eu estou falando advogado, né? Masculino. E avocat, com som de T, né? Então, seria feminino. Sem som de T, masculino, com som de T, feminino. Avocat, avocat. Depois nós temos caissier, caissière, masculino, feminino. Directeur, directrice, masculino, feminino. Journaliste, serve para os dois. Médecin, serve para os dois. Professeur, professeur. O som é o mesmo, só se escreve diferente. Então vamos repetir comigo agora. Avocat, avocat, avocate, avocate, caissier, caissier, caissière, caissière, directeur, directeur, directrice, directrice, journaliste, journaliste, médecin, médecin, professeur, professeur. Existe outra palavra para professor que é enseignant, ok? Existem várias profissões que a gente pode aprender, né? Então vamos ver algumas frases para que a gente possa combinar os dois elementos, né? Que seria o verbo être e as profissões. Então nós temos o seguinte, ó, je suis directeur, ele é journaliste, il est médecin. Então nós podemos combinar, né? De acordo com o que eu quero falar. Se é sobre ele, se é sobre mim mesmo, né? Então a gente pode falar. Repita comigo para que a gente já possa ir praticando. Je suis directeur. Je suis directeur. Elle est journaliste. Elle est journaliste. Il est médecin. Il est médecin. Agora, a gente passa para o plural, né? E no plural, normalmente, a gente pode estar utilizando uma palavrinha entre o verbo être
e a profissão, que seria de. É como se eu estivesse dizendo assim, nós somos uns jornalistas, né? Normalmente no francês a gente usa essa palavra, né? Como, eu não sei se talvez você que está assistindo esse vídeo entende de inglês, mas às vezes no inglês a gente usa muito aquele it, né? Para que as palavras não fiquem sozinhas. É como se fosse mais ou menos isso, né? É parecido, vamos dizer assim. Então, ao invés de dizer nós somos jornalistas, né? Diretamente eu digo nós somos uns jornalistas. Então, repita comigo. Nous sommes des journalistes. Nous sommes des journalistes. Vous êtes des professeurs. Vous êtes des professeurs. Ils sont des avocats. Ils sont des avocats. Muito bem. Agora nós vamos passar para outro vocabulário. Por quê? Porque também vamos usar esse vocabulário para combinar com outro elemento, né? Seria le membre de la famille. Então, os membros da família. Nós vamos aprender sobre eles, né? Então, a gente tem essa lista aqui, né? E você já vai repetir comigo, justamente para que a gente possa ir aprendendo e praticando ao mesmo tempo. Só para deixar bem claro, a gente não necessariamente tem que dizer pai e mãe, como le père ou la mère. Nós podemos dizer também le papa, la maman, ok? Seriam formas mais carinhosas, digamos assim, né? Mas a gente está aprendendo dessa forma aqui. Vamos lá. Le père, la mère, le fils, la fille, le frère, la sœur, le parent, les enfants. Ok, agora vamos conhecer o outro elemento que nós podemos utilizar, que seria os adjetivos possessivos. Então, é quando eu estou dizendo meu, teu, dele, né? Nosso. Então, nós vamos aprender como isso funciona agora. Então, nós temos os primeiros aqui, ó. Você pode ver a tradução. Aqui eu estou falando somente me referindo a coisas ou pessoas no masculino, né? Então eu digo meu amigo, o teu trabalho. Esse som seria seu, mas me referindo a dele ou dela, tá certo? Seu sofá, mas eu não estou falando seu sofá, né? O dele ou dela. Seu sofá, né? Dele, dela, ok? Então vamos lá, gente. Vamos repetir. Mon ami, ton boulot, son canapé, Agora vamos para a parte do feminino. É muito parecido, né? Mudou pouca coisa, mas aqui a gente tem uma voiture, né? Eu poderia combinar com aquilo que eu vi anteriormente. Eu não vi os membros da família, então eu poderia dizer, por exemplo, mon père, né? Ou mon frère, né? Meu pai, meu irmão. Ma mère, ma sœur, minha mãe, minha irmã, ok? Então, podemos combinar os dois elementos, ok? Vamos repetir. Ma voiture, ta chemise,
sa princesse, sa princesse, ok? Então aqui princesa é feminino, por isso que a gente está usando sa. Então pode pertencer a ele ou a ela, tá certo? E voiture é carro, né? Carro em francês é feminino. É como se fosse viatura, né? Digamos assim, algo mais parecido. Vamos lá. Me. Isso aqui vai servir para masculino e feminino. É plural, certo? Então vamos ver como plural. Poderia dizer mes frères, meus irmãos, né? Aqui eu estou dizendo mes maisons, minhas casas. Ma maison é feminino, né? La maison. Então eu digo mes maisons, minhas casas, mes frères, meus irmãos. Então não importa se for masculino ou feminino, a gente só está falando no plural. Guardem isso. Então vamos lá. Depois nós temos tes avocats, sepulés. Você vai repetir comigo, ok? Mes maisons, mes maisons, tes avocats, sepulés, sepulés. Agora nós temos o seguinte, gente. Palavras que pertencem a pronomes plurais, né? Mas as palavras elas são singulares, ok? Então estou dizendo nosso, ou seja, plural nós, né? Nosso. Cachorro, é só um cachorro, ok? Então isso se aplica aos outros. Então quando eu digo, por exemplo, votre, eu estou falando cachorro de vocês, né? Mas só um detalhe, gente. Aquele mesmo pronome vous, que significa vocês, ele pode ser o formal, como se eu estivesse dizendo o senhor ou a senhora. Então, muita atenção nisso também. Quando eu digo vous, eu posso estar dizendo vocês, mas eu também posso estar dizendo o senhor ou a senhora, né? Por exemplo, se eu quero dizer vous êtes, né? Eu estou dizendo você é, ou o senhor é, ou a senhora é, ok? Então, aqui temos os possessivos, né? Ó. Notre chien, votre enfant et leur chargeur. Vamos repetir. Notre enfant. Perdão, eu li. Eu disse notre enfant. Eu combinei o de cima com o de baixo. Vamos lá, vamos repetir. Notre chien. Notre chien. Votre enfant. Votre enfant. Leur chargeur. Leur chargeur. Palavra forte essa, né? Então, para finalizar, gente, nós temos o seguinte. Tudo plural agora é o pronome, as palavras. Então, vai ficar dessa forma. Nos portables, vos chats, leur table, né? Tá tudo plural aí. Vamos repetir. Nos portables. Nos portables. Vos chats. Vos chats. Leur table. Leur table. Pronto. Gente, sei que nós vimos bastante conteúdo hoje, mas lembrando que vocês podem voltar a esse vídeo, vocês podem fazer anotações, vocês podem ter um caderninho, um celular ali, ou um computador para fazer anotações. Façam as frases de vocês, sejam criativos, certo? Combinem os elementos que vocês aprenderam e criem as próprias frases de vocês. Se vocês puderem ter um caderno ou algo para anotar, é muito bom, porque depois vocês podem fazer uma repetição que eu chamo de repetição sequencial, certo? Não é aquela repetição chata que você, por exemplo, só voltando um pouquinho aqui, você vai ficar falando assim, ó, no portable, no portable, no portable, e aí se alguém entrar no quarto vai pensar que você está enlouquecendo. Não, gente, você fala uma coisa atrás da outra. Eu digo no portable, vos chats, leur table. Aí vou pro próximo. Notre chien, votre enfant, leur chargeur. Aí vou pro próximo. Mes maisons, tes avocats, sepulés. Aí acabou, vamos supor, acabou. Aí eu volto pro começo, né? Nos portables, vos chats, leur table. Notre chien, votre enfant, leur chargeur.
posso criar as minhas frases e repetir as minhas frases, certo? Então, gente, nos sigam nas nossas redes sociais, ok? Nós temos muito conteúdo para vocês, coisas novas sendo postadas. Fiquem ligados e até a nossa próxima aula.